Galera, professor Andrade por aqui. No vídeo de hoje vamos dar início a uma sequência de 6 aulas sobre remédios constitucionais. E nesses vídeos eu não vou enrolar vocês, vou falar exatamente aquilo que vai ser cobrado no seu concurso. Então se você não quiser perder nenhuma aula, já aproveita, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e não esqueça de ativar o sino de notificação. Agora, quer se aprofundar ainda mais no conteúdo? Então você vai fazer o seguinte, vai clicar no link que eu estou disponibilizando aqui na descrição do vídeo e você vai ter acesso a 2 conteúdos exclusivos. O primeiro e-book, tudo sobre remédios constitucionais, uma apostila completa em PDF sobre tudo aquilo que eu vou trazer aqui nas aulas. E o segundo, 100 questões atualizadas e comentadas da banca CESP, que atualmente é a principal banca quando nós falamos de concursos policiais, principalmente os da área federal. Então você vai fazer o ciclo completo, vai assistir aulas em vídeo, vai ter um acesso ao conteúdo exclusivo em PDF e também, ao final, vai treinar o seu conhecimento, aquilo que você aprendeu aqui comigo, em questões comentadas, inclusive. Então agora, fala sério, né? Depois de tudo isso que eu estou disponibilizando para vocês, não quero mais ver você errando esse tipo de questão na prova. Agora vamos para a tela do computador. Então galera, nessa aula de hoje vamos falar sobre o habeas corpus. Mas antes de falar das espécies de remédios constitucionais, vamos entender o que seriam remédios constitucionais. Segundo a doutrina, são os meios colocados à disposição dos indivíduos pela Constituição para a proteção dos seus direitos fundamentais. São as ações judiciais que protegem os direitos, por isso também são chamados de garantias fundamentais. Um exemplo, habeas corpus é uma ferramenta que vai garantir o direito à locomoção do indivíduo de ir, vir e permanecer no território nacional. Agora, quais são as espécies de remédios constitucionais? Vamos lá. Temos o habeas corpus, o mandado de segurança individual, que vocês vão ver lá na aula 2. Na aula 3, vamos falar sobre o mandado de segurança coletivo. Já na aula 4, vamos tratar do mandado de injunção. Aula 5, habeas datas. E, por fim, vamos encerrar nossas aulas sobre remédios constitucionais falando sobre ação popular. Agora, importante, não são só essas garantias que são previstas na Constituição, existem outras também espalhadas ao longo do texto. Um exemplo, direito de petição e direito de se obter certidões, previsto lá no artigo 5º, inciso 34 da nossa Constituição. Agora vamos para a leitura do texto constitucional, previsto lá no artigo 5º, inciso 68, que fala sobre o habeas corpus. Concede-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Qual que é a palavra-chave aqui, professor? Liberdade de locomoção. Sempre, sempre na sua prova, se tiver escrito essa palavra, liberdade de locomoção, o remédio constitucional vai ser sempre o habeas corpus, ok? Agora, a doutrina, ela classifica os habeas corpus em 3 espécies, em 3 classificações. A primeira, habeas corpus repressivo ou liberatório. Ele tem essa classificação quando o indivíduo já se encontra preso. Temos o habeas corpus preventivo, também chamado de salvo-conduto, quando há uma ameaça de prisão. E, por fim, o habeas corpus suspensivo, quando a prisão já está decretada pelo juiz, mas o mandato ele ainda não foi cumprido. Agora vamos falar sobre as características do habeas corpus que mais comumente caem em prova. Primeiro, natureza jurídica, ação constitucional de caráter penal e de procedimento especial. Por que especial? Porque o rito é sumário, ele é mais sério que outros procedimentos criminais. Custas, não tem custas, ele é gratuito, assim como o habeas corpus, também o habeas datas, é a previsão do texto constitucional lá do artigo 5º, inciso 77. Agora vamos falar sobre a legitimidade ativa, ou seja, quem pode impetrar um habeas corpus? Aqui é qualquer pessoa, porque a legitimidade ela é universal. Então, pessoa física, pessoa jurídica, nacional, estrangeiro, Ministério Público, inclusive o juiz de ofício, todas essas pessoas podem impetrar um habeas corpus. E a legitimidade passiva? O habeas corpus ele pode ser impetrado em favor de pessoa física, somente, porque pessoa jurídica ela não pode se locomover contra a autoridade coatora pública ou particular. Importante, o particular também ele pode sofrer uma ação de habeas corpus. Agora, advogado, é preciso advogado na ação de habeas corpus? Não é necessário, tanto para a impetração quanto para a sua interposição de recurso. Medida liminar é cabível, desde que presente o fumus boni iuris e o periculo in mora. Professor, não entendi nada que você falou. Que raio é esse de medida liminar? É muito simples. Vou explicar para vocês entenderem. Vou dar um exemplo. Supondo que a pessoa ela tem uma ameaça de ser presa, então ela vai impetrar uma ação de
habeas corpus, certo? Um habeas corpus nesse caso vai ser um salvo-conduto, um habeas corpus preventivo. Só que essa ação está demorando para ser julgada e daqui a pouco os policiais podem entrar a qualquer momento para poder te prender. O que você pode fazer? Vai entrar com uma ação cautelar, pedindo uma liminar para o juiz para analisar o teu caso e falar, ó, juiz, eu tenho provas aqui que comprovam que eu não pratiquei esse crime, eu não posso ser preso pela prática desse crime porque eu não estava lá, por exemplo, não estava no local. Então o juiz vai analisar 2 requisitos, 2 pressupostos dessa atuação cautelar para ver se ele vai te dar essa medida liminar ou não. O primeiro deles, fumus boni iuris, é uma expressão latina que significa fumaça do bom direito. Ele vai olhar, ó, realmente, você não tem, não tem como você estar presente no local lá, você tem um álibi, por exemplo, que garante que você estava em outro local no momento do cometimento do crime. Beleza, você preencheu o primeiro pressuposto. E o segundo pressuposto, periculo e mora, que nada mais é que o perigo na demora. Você pode ser preso. Esse direito seu da locomoção está em vias de sofrer um dano irreparável ou de difícil reparação. Então o juiz vai ver, realmente, você preencheu os 2 requisitos, fumus boni iuris e periculo e mora. Então, vai te dar a medida liminar. Então, só para você gravar, que é cabível medida liminar em ações de habeas corpus. Prazo decadencial? Não tem. O habeas corpus, ele não tem formalidades. Então, ele não vai ter prazo decadencial, não vai ter advogado e vai ser gratuito, como eu falei anteriormente. Agora, 2 observações importantes que já vi ser cobradas em concursos. Primeiro, ofensa ao direito de locomoção indireta cabe habeas corpus. Como assim, professor? Não entendi. Vamos lá. Imagine que você está sendo investigado em um processo criminal. Aí nesse processo criminal, o juiz ele vai dar uma ordem para poder fazer a quebra do seu sigilo fiscal e bancário, por exemplo. O STF já entendeu que dessa ordem do juiz de quebra de sigilo fiscal e bancário em um processo criminal, atenção, não pode ser em processo administrativo, nesse caso, dessa ordem você pode impetrar um habeas corpus porque você tem um direito de locomoção indireto. Esse é o entendimento do STF. E o segundo, habeas corpus ele é restringido em estado de defesa ou de sítio, as hipóteses lá do artigo 136 e 137 da Constituição. Agora, atenção, ele pode ser restringido, mas nunca vai ser suprimido. Agora, essa tela aqui é para você printar ela e guardar no seu material de estudos. As principais características que caem na prova. Vamos lá. Finalidade: proteger direito à locomoção. Ele pode ser repressivo, preventivo e suspensivo. Natureza jurídica: ação constitucional de caráter penal e rito sumário. Custas: não tem custo, ele é gratuito. Legitimidade ativa: qualquer pessoa, inclusive de ofício pelo juiz. Legitimidade passiva: impetrado em favor de pessoa natural, nunca pessoa jurídica, porque ela não pode se locomover. Contra a autoridade coatora pública ou particular. Advogado? Não precisa. Medida liminar é cabível, desde que presente fumus boni iuris e periculo in mora. Prazo decadencial? Não tem. E 2 observações importantes. Ofensa ao direito de locomoção indireta, cabe habeas corpus, e ele pode ser restringido em caso de estado de defesa ou estado de sítio. Com isso, nós encerramos nossa aula de hoje sobre habeas corpus. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, não esqueça de dar aquela curtida aí no vídeo para dar aquela moral. Na semana que vem, quarta-feira, 8 horas da noite, aula 2, com o tema mandato de segurança individual. Não esquece, anota aí na sua agenda. Te vejo lá, até a semana que vem. Bons estudos. Fui!